iniciamos a terça-feira retomando o verso 15, que o próprio autor não comentou, ele deixa para comentar no primeiro parágrafo aqui da lição da terça-feira, que está ali no verso para memorizar, e Josué faz um apelo: olha, se vocês não quiserem seguir por esse caminho, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Irmãos, essa é uma expressão muito desafiadora. É muito mais fácil dizer eu vou servir ao Senhor, ou eu pretendo servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas dizer eu e a minha casa. Eu queria falar com os homens no sentido genérico, gênero, o homem, macho, conforme diz a Bíblia, não é? O machão, irmãos, que se fala no sociedade, isso não nos interessa, mas o fêmea e macho, esse interessa, é o homem, é o líder espiritual da casa. Você é o sacerdote do lar. Cabe a você chamar a sua família, reunir sua família, estudar a palavra, estudar a lição, estudar a Bíblia, orar, cantar, celebrar a Deus. É muito fácil falar, não, eu vou servir ao Senhor, mas é muito desafiador dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque para você dizer eu e a minha casa, você tem que ser um exemplo. Pai e mãe, vocês têm que ser exemplo dos filhos, vocês têm que ser coerentes. Nenhum filho que vê incoerência entre o que o pai fala e faz. O pai é um na igreja, é outro em casa. A mãe é um na igreja, é outro em casa. Nenhum filho que lê essas incoerências abertamente permanece na igreja, dificilmente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que desafio, meus amados e queridos irmãos. Então, agora vem a resposta do povo. E vai se seguir, aqui nesses textos de 16 a 18, segue então o povo, dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos outros deuses. Eles falam isso abertamente, porque, e confesso, porque o Senhor é nosso Deus. Eles reconhecem, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele quem nos guardou pelo caminho que andamos, entre todos os povos. O Senhor expulsou diante de nós, eles reconhecem todas estas gentes. E aqui o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também. E Josué, não é só você não. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha que interessante, Ele é o nosso Deus. O povo responde favoravelmente. Agora, irmãos, olha que interessante. Josué, que havia estado lá nos eventos de Êxodo 19, quando Deus falou e o povo diz, olha, não fale mais Deus, fale Moisés. Tudo que o Senhor disser, isso faremos. Josué viu o que aquele povo fez. Aquela geração morreu no deserto, porque não obedeceram, não tiveram fé. Conservaram sua mentalidade de escravos, não conseguiram entender o poder do Deus que os havia tirado do Egito, e constantemente queriam voltar para o Egito, e Deus, que tinha um plano de rodear com eles por 1 ano e meio, máximo 1 ano e meio, eles acabaram ficando 40 anos no deserto. Mas agora, irmãos, muito interessante, Josué vai fazer, ele vai confrontar o povo. Essa confrontação, esse enfrentamento de Josué, estão nos versos 19 e 21, e diz o seguinte, vocês não podem servir ao Senhor. Parece que Josué faz aqui o papel do advogado do diabo. Vocês estão dizendo que vão, mas vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso. E Ele não vai perdoar se vocês desobedecerem. Se vocês deixarem o Senhor para servir os ídolos, os deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. Vocês estão sabendo o que vocês estão falando? Vocês estão conscientes do que vocês estão prometendo, que vocês estão jurando que vão servir ao Senhor? Isso não é brincadeira, não. Deus é Deus zeloso. Ele vai levar a sério isso aqui que vocês estão falando. Se vocês deixarem o Senhor para servir os deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal. São os resultados de desobedecer a aliança. Depois de ter feito bem, Ele vai fazer mal. Olha que coisa impressionante, irmãos, como Josué... Esse diálogo entre Josué e o povo, ele é uma reviravolta aqui no diálogo, e a lição que menciona isso aqui, né? Ele deixa de falar das providências, Josué, da providência da graça, para mostrar para o povo as dificuldades, que aquilo era coisa séria.
E a razão é porque ele havia conhecido a instabilidade, já mencionamos. Agora, por meio de uma resposta retórica, Josué deseja conscientizar os israelitas de 3 aspectos que a lição menciona. Primeiro, a decisão de servir a Deus é muito séria. Era séria para aquele povo, primeiramente lá no Egito, ao sair do Egito, no Horebe. Era séria para essa geração, para essa entrada em Canaã, e é séria para nós. Irmãos, muita gente tem levado a vida cristã, como a gente diz aqui no Brasil, na flauta, na brincadeira, sem seriedade. Ser crente, irmãos, é coisa séria. Viver uma vida cristã, viver a vida de crente, é sério. Não é mais hora de nós brincarmos de ser crentes, irmãos. Segundo aspecto, a decisão dos israelitas de servir a Deus, ela deveria ser uma decisão pessoal. O líder não poderia assumir isso por eles. Era uma decisão conjunta do líder, do povo e do indivíduo. E aqui há um estudo interessantíssimo sobre o impacto do indivíduo e da coletividade. O que a decisão coletiva impacta no indivíduo, o que a decisão do indivíduo impacta na coletividade. Que nós estudamos especialmente isso na lição do pecado de Acã. E finalmente, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de permanecer fiéis e leais a Deus. Esse terceiro ponto é muito interessante, irmãos, porque ele nos conduz para uma condição de humildade e de reconhecimento da dependência de Deus. Não bastava o povo dizer, não, nós vamos seguir tudo. O Josué queria que eles entendessem que eles deveriam depender de Deus para assumirem a condição de fidelidade. E nós? Será que reconhecemos que viver a vida cristã é algo muito sério? Que isso é uma decisão individual, embora o apelo aqui é para a família, para uma comunidade, é para uma igreja, mas começa comigo, com a minha casa, é individual. Meu pastor não pode decidir isso por mim. E finalmente, o terceiro aspecto, dependência de Deus. Estamos conscientes disso, meus irmãos? E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.